Irmãos, abra comigo Mateus capítulo 21, o versículo 28 ao versículo 31. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Amém? Irmãos, aqui Jesus estava dando uma lição para os religiosos da época, porque aqueles homens se sentiam e se achavam capacitados para fazer a vontade de Deus, mas eles eram orgulhosos, eram cheios de si, cheios de justiça própria. E por causa disso, Jesus contou essa parábola, dizendo que um pai tinha 2 filhos, e ele chegou para o primeiro e disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele falou: Não, pai, eu não quero. Mas ele acabou indo. E o segundo filho falou: Pai, pode deixar que eu vou sim. E não foi. E então Jesus perguntou: Qual dos 2 fez a vontade do pai? E os religiosos disseram: Foi o primeiro, porque ele acabou indo para a vinha. E Jesus falou: Olha, vocês tomem cuidado, porque as prostitutas, os cobradores de impostos estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Irmãos, existe uma frase muito conhecida, que é muito verdadeira, que diz o seguinte: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Irmãos, quando Deus Ele olha o nosso coração, Ele não vê as nossas habilidades, nossos talentos, nossos dons, porque isso foi Ele que nos deu, Ele que já nos capacitou, mas Ele está vendo se nós estamos dispostos a depender dEle, se nós queremos negar a nossa própria vontade para fazer a vontade do Pai. É muito fácil às vezes conhecer a vontade de Deus, é só você ler a palavra de Deus, mas o difícil é você negar a sua vontade para fazer a vontade do Senhor. E Deus deseja que cada um dos seus filhos cumpram a vontade dEle, porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: olha, Deus Ele tem escolhido pessoas comuns, pessoas que são desprezadas na sociedade, pessoas que tinham tudo para dar errado na vida, pessoas que têm falha de caráter, pessoas que não conseguem controlar os seus impulsos carnais, pessoas que são cheias de defeito, mas essas pessoas muitas vezes são aquelas que acabam fazendo a vontade do Pai, porque elas se arrependem e elas decidem não voltar atrás, apesar das suas falhas. Um exemplo disso é o apóstolo Pedro. Jesus não desistiu de Pedro quando ele o negou 3 vezes, mas Pedro também não desistiu de si mesmo. Pedro, ele poderia ter abandonado tudo, mas ele decidiu continuar com Cristo. E certa vez Jesus pregou para uma multidão e ele falou palavras muito pesadas. E naquele momento as pessoas viraram as costas e disseram: duras são essas palavras. Quem pode suportar essas palavras assim? E eles foram embora. E a Bíblia diz que muitos dos discípulos abandonaram ele naquele dia. Então Jesus vira para os 12 e pergunta: e vocês, querem ir embora também? Então Pedro, ele se levanta e diz: Mestre, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro é um exemplo de alguém que se converteu, de um homem que queria fazer a vontade do Pai. Ele não tinha força, ele não tinha capacidade, tinha muitas falhas, muitas coisas ainda para serem trabalhadas, mas ele tinha um desejo enorme de estar com Cristo, de agradar o coração de Deus. Então, irmãos, é isso que o Senhor Ele procura, esse desejo de querer agradá-lo. O apóstolo Paulo diz: nós não somos daqueles que retrocedem. E se você quiser saber a diferença entre a multidão e o discípulo, é que a multidão, assim que a situação aperta, ela volta para a sua velha vida, ela volta a fazer as coisas que ela fazia antes, ela não continua, não persevera nos caminhos de Deus, porque ela já tem um plano B, ela segue Jesus até onde é conveniente, até onde é fácil, é bonito,
né? Já inventaram até um evangelho segundo o que eles acham que é o certo. E a Bíblia diz, tome cuidado, qualquer evangelho que não seja esse aqui, da cruz, da morte e ressurreição de Jesus, seja considerado amaldiçoado, não vem de Deus. Então, irmãos, nós precisamos obedecer toda a palavra, procurar, ainda que não consigamos, que a gente venha depender de Deus, pedir a ajuda dEle, para que a gente consiga fazer a vontade do Senhor. Amém? Quando você nasce de novo, você deve viver para fazer a vontade de Deus. Você não pode viver mais para si mesmo, tem que mudar essa maneira de pensar. E lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, está escrito assim, ó: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a marca do cristão é essa: ele não quer mais viver para si mesmo, ele quer fazer a vontade do Pai, ele quer agradar o coração de Deus, ele quer viver tudo que Deus tem para ele. Então, quando Deus ele nos salva, a salvação ela continua na nossa vida, a redenção continua. E Deus então ele vai nos libertando de pecados, ele vai nos libertando de prisões na alma, ele nos ajuda a perdoar aquilo que para nós é imperdoável, ele nos ajuda a percorrer mais uma milha, a orar por aqueles que nos perseguem, aqueles que falam mal de nós, que nos prejudicam. Ele nos enche de um amor que a gente jamais conseguiria ter por alguém. Ele nos leva a orar pelas outras pessoas, ele destrói as obras do inimigo. Deus faz uma obra tremenda na nossa vida quando a gente dá essa permissão. E eu costumo dizer que Deus tem uma obra para fazer nesse mundo, mas ela vai começar no seu coração. É através do seu coração que essa obra de Deus vai começar. E quando Deus vai completando essa obra, quando Ele vai aperfeiçoando, Ele vai te amadurecendo, te transformando, aí Deus vai te preparando para que você seja bênção na vida das outras pessoas, para que você consiga ter um ministério ungido, um ministério que vai dar resultado, que vai dar frutos, porque você está falando de algo que você experimentou, que você viveu. Hoje em dia tem muitos trabalhadores na obra, mas muitos não foram transformados por Jesus. Eles estão querendo apenas fama, status, dinheiro, benefício próprio, mas poucos são aqueles que realmente tiveram uma transformação e agora eles desejam levar isso adiante. A pessoa que tem a consciência de que ela foi salva por Jesus, que ela não merecia, ela não quer ir para o céu sozinha, ela quer levar mais pessoas. É por isso que ela ora pelos familiares, pelos amigos, pelos parentes, porque ela tem esse desejo de que os outros também experimentem a alegria da salvação. Amém? Então eu quero que você abra comigo lá em 2 Coríntios capítulo 1, o versículo 3 ao versículo 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Amém? Olha que tremendo, irmãos. Primeiro, Deus, Ele permite as tribulações, Ele permite que a gente passe, por aflições, mas Ele nos consola. Então, muitas vezes, essa ideia de que tudo vai dar certo, que vai ser tudo mil maravilhas, isso pode nos frustrar, porque nós vamos passar por tribulações e os sofrimentos de Cristo vão transbordar sobre nós. Todos nós passaremos por isso, nós que andamos com Cristo. Mas Deus vai nos consolar, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos disciplinar, Ele vai nos mostrar a razão por que nós estamos sofrendo. E através disso, Ele vai gerar em nós ali um arrependimento, uma mudança de vida. E a partir dali nós vamos aprender mais uma lição. Vai ser como se fosse um troféu. O apóstolo Paulo, ele via a vida dele dessa maneira. Ele falava: eu me glorio nisso, nas tribulações, nas perseguições. Cada uma dessas marcas do sofrimento de Cristo na minha vida,
são como se fossem troféus. Eu gosto de mostrar isso porque é através disso que eu consigo ajudar outras pessoas. Eu posso dizer para elas: se Deus me consolou, se Deus me curou, se Deus mudou a minha vida, Ele pode fazer isso na sua. Então, irmãos, nós não podemos esconder nossas feridas. Nós precisamos estender, colocar os pés da cruz, pedir para o Senhor nos curar. A Bíblia diz lá em Jó capítulo 5, o versículo 17, que feliz é o homem a quem Deus corrige. Não despreze, portanto, a disciplina do Deus Todo-Poderoso, pois Ele fere, mas Ele trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. Então, irmãos, nós não podemos esquecer disso. Deus nos disciplina o tempo todo. E é por isso que muitas vezes a gente sofre, porque é difícil ser disciplinado. É difícil quando Deus mostra que nós estamos errados, quando nós quebramos a cara por não confiar em Deus, e aí Deus precisa nos mostrar: olha, você agiu errado, e é por isso que agora você está sofrendo. Se for preciso, vai lá pedir perdão. Se for preciso, reconcilie, vá atrás. Então, irmãos, nós somos disciplinados o tempo todo. E o próprio Jesus, a Bíblia diz que Ele era um homem de dores, um homem que sabia o que era sofrer. Na Bíblia existem poucas passagens dizendo que Ele se alegrou, porque Jesus, Ele foi um homem de dores. É lógico que Ele tinha a alegria do Espírito Santo, mais do que todos nós, mas Ele foi provado em todas as áreas da vida dele, porque foi necessário. A Bíblia diz que através disso, Ele aprendeu a obediência, Ele obedeceu ao Pai. O próprio Davi, ele disse: olha, se eu não fosse castigado, eu não seria obediente, eu não estaria nos caminhos do Senhor. Então, irmãos, quando nós passarmos por tribulações, nós devemos entender que Deus está nos disciplinando, que Deus está trabalhando em tudo isso, e Ele quer nos ensinar a não voltar ao mesmo erro. Os desertos que a gente passa, Deus não quer que a gente volte neles. Deus não quer que a gente fique rodando no deserto como o povo de Israel, mas Deus quer que a gente aprenda as lições e que a gente siga em frente, maduro na fé, crescendo espiritualmente. Jesus, Ele ficou com as marcas quando Ele morreu e Ele ressuscitou. E Ele disse, Ele mostrou, para Tomé: Tomé, pode tocar. Olha aqui as marcas. Por que Jesus continuou com as marcas no seu corpo? Para mostrar que Deus é um Deus que fere, mas é um Deus que também cura. É um Deus que permite a dor, o sofrimento, mas tudo tem um propósito. E o fato de Jesus ter ressuscitado depois, ao terceiro dia, mostra que os planos de Deus, eles prevalecem. Apesar de tudo, apesar de todo o sofrimento necessário, a vontade do Senhor, ela prevalece. Amém? Então eu quero que você abra comigo lá em Lucas capítulo 10, que é a passagem que nós vamos refletir. Lucas capítulo 10, o versículo 1 ao versículo 16. Aqui nós vamos ver que Jesus enviou os 12. Aqueles discípulos, eles estavam aprendendo com Jesus por muito tempo já, mas chegou um momento em que eles passariam de abençoados para abençoadores, e esse tempo precisa chegar na sua vida. Deus, Ele primeiro prefere gastar um bom tempo trabalhando na sua vida, mas que seja para valer, porque quando Deus te levar ao nível de abençoador, você vai trazer frutos, você não vai se exaltar, você vai glorificar a Deus, você vai aguentar, porque a luta vai ser grande, o inferno vai se levantar contra você, mas você vai ter aprendido a lição. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Não sou eu quem faço a obra, é o Espírito Santo que me capacita, porque Jesus disse: sem mim vocês nada podem fazer. Então, se você quer restaurar o seu casamento, se você quer ter sabedoria para lidar com dinheiro, se você quer saber se relacionar com os outros, não queira ir na sua força, não queira agir por conta própria, senão serão as suas obras, e as suas obras são obras da carne. A Bíblia diz: as obras da carne são prostituição, gritaria, é a raiva, ira, inveja, ciúmes, todo tipo de coisa ruim, porque nós somos maus por causa da nossa natureza humana. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo nos conduzir, moldar a nossa vida, aí nós começamos a produzir os frutos do Espírito. Amém? Então,
vamos ler comigo Lucas 10, versículo 1 ao 16. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre eles, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaiba, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Amém? Irmãos, aqui nós vemos Jesus enviando os seus discípulos. E foi uma tarefa muito difícil. Não foi fácil fazer a vontade do Senhor. Assim como não é fácil nós fazermos a vontade de Deus hoje também. E aqui no versículo 2, Jesus deixou bem claro, Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Como eu disse, são muitos os trabalhadores que estão buscando o seu próprio interesse, mas são poucos os que querem levar o Evangelho. São poucos os que querem ver a mudança do Senhor na realidade das pessoas, assim como mudou a vida delas. Então a primeira coisa que Jesus alertou é que eles teriam muito trabalho, porque eles seriam poucos. Irmãos, se nós quisermos fazer a vontade do Senhor, nós vamos ser minoria. Poucos filhos querem os interesses do Pai. Poucos querem saber o que está no coração de Deus. Então muitas vezes você vai sofrer porque você vai estar sozinho. Você vai estar querendo fazer a vontade de Deus, se guardando na santidade, enquanto muitos vão estar na promiscuidade. Você vai estar querendo ser honesto, enquanto muitos aí estão passando os outros para trás, agindo na desonestidade, e parece que nada acontece com elas. Nós seremos provados, porque nós muitas vezes nos sentiremos solitários nessa jornada, mas Deus prometeu que estará conosco, e Deus no tempo certo Ele exalta, no tempo certo Ele nos honra, amém? No versículo 3, Jesus disse: vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Irmãos, muitas vezes a gente pensa que nós somos bobos diante de tantas pessoas que se acham espertas lá fora. As pessoas lá fora, elas querem tirar proveito de tudo, de todas as pessoas, e nós muitas vezes somos inocentes, não temos essa malícia, essa maldade. E para o mundo isso é descartado, as pessoas não querem saber de gente assim, mas para o Senhor isso tem muito valor. Então nós vamos lidar com pessoas difíceis, pessoas cruéis, pessoas más, mas que isso não venha contaminar o nosso coração. Você não precisa mudar o seu jeito de ser só para se enquadrar nesse mundo. Continue buscando ao Senhor, continue vivendo uma vida de obediência, continue liberando perdão, amor, porque você estará agradando a Deus, amém? O versículo 4, ele disse, não precisa levar bolsa, saco, sandália. Jesus queria mostrar para eles que
nessa jornada o pai iria sustentar eles. Eles talvez pensassem, né? Nossa, mas quem vai cuidar de nós? Mas quando você está disposto a fazer a vontade do Pai, Ele te sustenta de forma sobrenatural e nada falta para aqueles que o temem. No versículo 5, ele disse: quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Jesus estava dizendo: olha, eu vos dou a paz, essa paz ninguém vai roubar de vocês. Vocês vão desejar a paz do Senhor por onde vocês forem, mas se essas pessoas não quiserem, pode ficar tranquilo, ela não vai voltar para vocês. Aqui eu aprendo uma grande lição: a gente nunca perde, irmãos, por dar o nosso melhor, por desejar o melhor para as pessoas. Eu busco fazer assim, eu busco enxergar o melhor das pessoas, eu costumo viver dessa maneira, porque é assim que Jesus vivia. Porque nós precisamos enxergar além do que a gente está vendo com os olhos carnais. Quando a gente olha para nós e vê o que Jesus fez na nossa vida, a gente consegue entender que Ele pode fazer o impossível na vida de qualquer pessoa. E a única questão é porque ainda ela está cega espiritualmente, mas quando Jesus tocar no coração dela, não tem área da vida dela que não possa ser transformada. Amém? E no versículo 10, Jesus disse: mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo. Aqui Jesus estava dizendo: olha, não vai ser fácil, vocês vão encontrar muitas portas fechadas, nem todo mundo vai se converter, nem todo mundo vai dar ouvido às suas palavras. Então Jesus já estava preparando, porque Ele sabia que eles poderiam se frustrar. E se você reparar na sua vida, você vai ver que uma das maiores frustrações é essa. Parece que você fala de Deus lá na tua casa, ninguém quer saber. Você prega, você tenta dar um bom testemunho, ninguém está nem aí para isso. Mas eu te dou um conselho: continue fazendo a vontade do Senhor, continue andando com Cristo, fazendo a vontade do Pai, porque um dia eles podem ver a obra de Deus na sua vida, eles podem cair em si, e eles podem se arrepender e querer conhecer o Deus que você serve. Amém? Então, irmãos, Jesus trouxe um desafio para eles ali, onde eles deveriam sair da sua zona de conforto para experimentar algo que eles não conheciam ainda. E a Bíblia diz lá em Jeremias 33, o versículo 3, o Senhor diz: clame a mim e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Irmãos, quando nós decidimos nos humilhar na presença de Deus e procurar fazer a vontade dEle, o Senhor vai nos levando a novas realidades. Nós começamos a experimentar coisas que a gente nunca tinha experimentado, mas para isso nós precisamos ser como aquele filho que decidiu fazer a vontade do seu pai. E sabe qual foi o resultado deles terem obedecido a Jesus? Olha o versículo 17: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Então, irmãos, aqui diz que eles voltaram alegres. Eles estavam muito felizes porque eles viram o poder de Deus. Eles viram que apesar da fraqueza deles, Deus operou, Deus agiu através deles. E eles voltaram alegres, maravilhados, e eles disseram: Jesus, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Irmãos, essa é a alegria do Pai, quando Ele vê o seu filho sendo bem sucedido, quando vê as coisas dando certo, porque Ele decidiu fazer do jeito de Deus. Imagine que você conhece muito sobre um assunto, sobre talvez lá no seu trabalho, você está fazendo aquilo ali já faz 20 anos, 30 anos, e aí coloca um estagiário para trabalhar junto com você. E aí você passa tudo o que você aprendeu, com os erros e acertos, com as suas experiências. E você passa detalhadamente, mas ele vai lá e ele faz do jeito dele. Você fica triste, porque você queria que ele fizesse, você já sabe o que vai dar certo. E ele não, o estagiário acha que ele sabe o que é certo. Então, assim também é o nosso Pai. Ele tem todo o conhecimento, ele já sabe
como nos conduzir, é por isso que Ele nos deixou a sua palavra. Mas muitas vezes nós somos teimosos, cabeça dura, e a gente quer fazer do nosso jeito. Então, aqui foi um momento de muita alegria para os discípulos, porque eles viram que obedecer Jesus sempre dá certo. E olha o versículo 18. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Amém? Então Jesus, Ele sabia da alegria deles, daquela satisfação que é fazer a vontade de Deus. E Ele realmente falou: olha, realmente vale a pena fazer a vontade de Deus. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: existe uma alegria maior ainda, é saber que vocês pertencem ao reino de Deus. Eles precisavam entender, irmãos, que toda a vitória sobre Satanás é por causa do poder de Jesus. Apesar deles terem dito: Jesus foi, Satanás, os seus demônios se submeteram a nós no seu nome. Talvez Jesus pensasse ali: olha, se vocês não vigiarem, vocês podem perder o foco. Eu sei que é muito bom fazer a vontade do meu Pai, eu sei que é muito bom ser usado poderosamente, mas a sua alegria tem que estar em saber que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, irmãos, todos nós precisamos ter o cuidado com o orgulho espiritual. Ele tem destruído muitas pessoas. As pessoas continuam pregando, fazendo a obra, mas agora já são elas que acham que são elas que estão fazendo. Elas se consideram agora responsáveis por tudo que está acontecendo, mas sempre é o poder e a capacitação de Deus. Amém? Então Jesus aqui no versículo, na continuação, no versículo 21, só para a gente encerrar: naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Amém? Então, irmãos, essa foi a alegria de Jesus, saber que Deus estava usando as pessoas comuns, pessoas que se sentiam fracas, incapacitadas, desprezadas, mas essas pessoas estavam sendo usadas, estavam cumprindo a vontade do Pai. E Jesus então falou: olha, graças a Deus, Pai, porque o Senhor não escondeu essa alegria, essa satisfação, essa experiência dos capacitados e revelou para os pequeninos. Se você quer também cumprir a vontade do Pai, você pode experimentar essa alegria, você pode receber uma transformação na sua vida, desde que você se humilhe, que você busque aceitar a disciplina do Senhor. E eu quero que você fique em pé agora para nós orarmos. Peça perdão ao Senhor por todas as vezes em que você errou o alvo, todas as vezes em que você julgou quando não devia ter julgado, quando você pecou com seus lábios, falou mal de alguém, todas as vezes em que você não liberou o perdão, por todas as vezes em que você não amou como Jesus amaria. Deixa o Senhor moldar o teu coração, porque Ele tem uma grande obra na tua vida, e através de você. Mas primeiro Ele precisa moldar o teu coração, Ele precisa trabalhar naquelas áreas que para você hoje é impossível, e você vai perceber que é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Você vai perceber que é quando você está mais cansado, que eu imagino que muitos de vocês estão cansados hoje, sobrecarregados, mas é nessa hora que o Senhor Jesus te carrega no colo, é nessa hora que Ele carrega os teus fardos, e você vai experimentar o poder de Deus te sustentando mais uma vez. Feche teus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nunca parou de trabalhar na nossa vida, mas nós muitas vezes, meu Pai, nós somos teimosos, nós tomamos decisões erradas, não consultamos ao Senhor, não oramos, não pedimos conselhos, não consultamos a Tua palavra. Pai,
Nos ajude a fazer a Tua vontade, que a gente seja transformado, consolados em nossas tribulações, para que a gente possa consolar os outros, que a gente tenha para dar, Senhor, que a gente não fique guardando só para nós, mas que a gente possa falar desse amor que nos transforma, que nos constrange. Senhor Jesus, eu te peço, completa a obra que o Senhor começou na nossa vida. Oh, meu Pai, nós precisamos da Tua transformação, Senhor. Nós não somos nada, não conseguimos fazer nada sem a Tua força, sem o Teu poder. Senhor, nos ajude, meu Pai, e que o nosso foco seja fazer a Tua vontade, seja pregar o Evangelho e seja viver o Evangelho. Em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém.